seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Sejam bem-vindos nesse dia do nosso simpósio. Estamos vivendo as alegrias dos 10 anos de instalação canônica desta comunidade paroquial. Por este motivo, mais uma vez, estamos reunidos para viver este simpósio. Queremos aprofundar a nossa fé, o nosso conhecimento acerca das coisas de Deus. E Deus fez maravilhas na vida de Nossa Senhora. Por isso, voltamos durante estes dias de simpósio, o nosso olhar para Nossa Senhora, reconhecendo que Deus continua fazendo maravilhas através da sua intercessão, assim como realizou inúmeras graças na vida do povo de Israel no Antigo Testamento. Deus realiza maravilhas na vida do seu povo, na vida da igreja, através das mãos puríssimas de Nossa Senhora. Para viver intensamente esta noite de estudos e de aprofundamento, vamos juntos rezar pedindo as luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A Maria, nossa Mãe, recorremos, pedindo a sua intercessão, orando juntos a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar. Sejam bem-vindos, com alegria temos conosco aqueles que estão perseverando, aqueles que participaram nos outros dias, bem como aqueles que estão vindo pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Uma saudação especial ao Padre Leonardo, que hoje está aqui para nos ajudar a meditar, refletir o terceiro milagre proposto no nosso programa, o milagre da menina cega. E queremos meditar este milagre atribuído a Nossa Senhora Aparecida à luz do texto do Evangelho, isto é, a cura do cego, parte 1. Vamos à leitura desse milagre da menina cega. Mais uma vez peço a gentileza que mantenham o celular desligado, pelo menos no silencioso, para não atrapalhar a exposição de conferências. Terceiro milagre, o milagre da menina cega. Conta a tradição que uma família muito pobre vivia no interior do Brasil. A filha pequena do casal havia nascido cega dos 2 olhos, e os pais, sofrendo com a dor de ver a filha crescer sem enxergar, mantinham a esperança. Eram pessoas simples, mas com fé profunda. A menina cega tinha ouvido falar da história da pesca milagrosa e queria muito visitar Nossa Senhora Aparecida. Certo dia a família decidiu fazer uma romaria até o santuário de Nossa Senhora Aparecida, levando a menina no colo, com a confiança de que a Mãe Aparecida podia realizar o milagre.
No ano de 1874, Gertrudes Vaz e sua filha, depois de 3 meses de viagem de Jaboticabal a Aparecida, ao chegarem ainda na estrada, a menina fixou o horizonte e exclamou: "Olhe, mamãe, a capela da cidade." O milagre havia acontecido. A menina que nascera cega agora via com perfeição. Dona Gertrudes percebeu que tanto sacrifício tinha valido a pena. Mãe e filha, agora curada, foram rezar agradecidas, ajoelhadas aos pés da Senhora Aparecida. A notícia do milagre se espalhou e o testemunho daquela família tornou-se um símbolo da poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Essa história de fé e esperança tocou o coração de milhares de devotos ao longo dos anos e reforça a confiança de que Maria Santíssima, Mãe de Jesus, intercede com amor por seus filhos, especialmente os mais necessitados. Passo a palavra ao Padre Leonardo, que segue com a leitura do texto bíblico que ilumina a reflexão, a meditação do terceiro dia. Boa noite para todos. Eu vou ler para vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos do 46 até o versículo 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, 46 ao 52. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, estavam sentados à beira do caminho o mendigo, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar: "Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim." E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: "Filho de Davi, tem compaixão de mim." Detendo-se, Jesus disse: "Chamai-o." Chamaram o cego, dizendo: "Coragem, ele te chama, levanta-te." Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus disse: "O que queres que te faça?" O cego respondeu: "Rabi, que eu possa ver novamente." Jesus lhe disse: "Vai, tua fé te salvou." No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia o caminho. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, primeiramente agradecer a Deus e ao Padre Paulo pelo convite na noite de hoje. Confesso que fiquei muito feliz, ao mesmo tempo um desafio. Fiquei muito feliz por conta de poder partilhar com vocês um pouco dessa graça de Deus aqui na paróquia, que vocês estão comemorando 10 anos. E o desafio porque a gente precisa lá em casa também parar e rezar, refletir e com carinho expor para vocês alguns assuntos importantes a respeito desse tema do milagre da menina cega, relacionando com esse texto do cego Bartimeu, juntamente com a nossa vida de espiritualidade. Eu resolvi escrever o que vou falar por 2 motivos importantes. O primeiro é para que eu não perca o fio da meada. Segundo, porque eu tenho percebido que ultimamente eu estou trocando algumas palavras lá na paróquia esse final de semana. Eu, na hora de dizer para o povo um abraço da paz, eu disse assim, ao invés de a gente dizer saudades desejando a paz, eu disse o contrário, desejar saudando a paz. Então eu escrevi para que eu não fale palavras contrárias, assim eu tenho uma segurança. Depois, se alguém quiser o texto, deixarei com o Padre Luiz Paulo e ele compartilha com
Então, queridos irmãos e irmãs, gostaria de iniciar a nossa reflexão destacando a celebração de hoje, o Bom Jesus. A igreja celebra no dia 6 de agosto a festa do Bom Jesus, mas sobretudo especificamente como nós conhecemos o Bom Jesus de Guarda. Nossa região toda se concentra no Bom Jesus de Guarda, conhecendo nossa região, cuja imagem coincidentemente foi encontrada nas águas, a imagem do Bom Jesus. E se faz necessário recordar a história do povo de Deus, sobretudo na nossa história do povo brasileiro, onde também a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada nas águas. Você e eu também nos encontramos definitivamente com Cristo, dando início na nossa vida em Cristo nas águas do batismo. Então, o lugar de encontro é o sacramento do batismo, onde nós podemos contemplar essa beleza da nossa vida batismal e assim beber dessa fonte. E é incrível de ver como Deus é muito sábio na sua história do seu povo, porque Ele quer que nós relembremos essa beleza da vida sacramental a qual todos nós devemos. Existe uma íntima relação entre Maria e Jesus. Nós não podemos separar essa relação. Tudo em Maria leva, indica, aponta para o seu fim. Tudo. Assim como tudo em Jesus revela a bondade do Pai, quando olhamos para Maria, nós podemos então reconhecer que tudo nela aponta em Jesus. Diferente de alguns santos, os santos da igreja, eles trazem alguns aspectos da vida de Jesus. Por exemplo, os franciscanos, eles trazem o aspecto da pobreza da vida de Jesus. Então, nós temos vários santos, na verdade, muitas congregações que trazem aspectos. Já Maria, ela abrange todos os aspectos da vida de Jesus na sua vida. Por isso tem um grau de santidade, tem um grau de, vamos dizer assim, em primeiro lugar, o grau de santidade está Maria, depois vem São José e todos os santos, os demais santos. O Concílio Vaticano II pediu que a igreja estabelecesse um estudo, o povo de Deus tivesse acesso a um estudo mais aprofundado sobre a vida de Maria e essa íntima relação. E a Congregação para a Doutrina Católica, para o Estudo Católico, sobre a Virgem Maria e a formação intelectual, ela colocou alguns aspectos de Maria. Então, eu vou apresentar para vocês esses aspectos da vida de Maria, para vocês conseguirem perceber e adentrar um pouco esse aspecto do milagre, e aí eu vou relacionar com a ação de Deus em nossas vidas. Então, são esses 3 pontos. Então, eu vou falar um pouco sobre esse aspecto de Maria e essa relação íntima com Cristo. Nós podemos dizer que a relação de Maria com Cristo e a relação de Maria com a igreja, elas se encaixam nesses seguintes aspectos. Primeiro, na perspectiva de Cristo, o concílio iluminando, ilustrando a participação da Virgem Maria na história da salvação, expôs sobretudo as relações múltiplas que existem entre Maria e Cristo. Primeiro, o fruto mais excelente da redenção é Maria. Por quê? Ela foi redimida de um modo tão sublime em vista dos méritos do seu filho. Por isso, os padres da igreja, na liturgia e o magistério, não hesitaram em chamar de Virgem, filha do seu filho, na ordem da graça. Quando a gente fala de redenção, nós olhamos para a Virgem Maria e falamos assim: Maria é redimida, mas nós dizemos assim, mas só é redimida aquele que tem pecado, né? Mas ela é redimida no sentido de que ela foi preservada. Então, ela, sendo preservada do pecado, é a primeira redimida. Então, nós podemos olhar para ela e dizer assim: Maria nos ensina a viver essa redenção, porque ela foi, antes de tudo, preservada de todo o pecado. Então, nada melhor do que cada um de nós cristãos buscarmos nela o exemplo e o auxílio necessário para isso.
Maria, qual que é o termo que nós podemos dizer a ela? Mamãe. Não é uma falta de respeito, mas é que Deus estabeleceu entre Maria e a humanidade, o seu próprio Filho estabeleceu essa íntima relação também de Maria com a igreja, de Maria com o seu povo. Então nós podemos dirigir a ela como mamãe. Ela é serva. Então veja, esses termos que nós estamos ouvindo, ela vai nos ajudar a compreender que o mistério da vida de Maria, que viveu a íntima relação com o seu filho, nos ensina a viver a íntima relação de nós, igreja, junto com Maria, para alcançar o seu filho. Ela é associada ao Redentor. Eu vou explicar bem essa expressão para vocês. Existem 4 momentos da vida de Jesus que a redenção acontece. A gente é acostumado a dizer assim que a redenção acontece na cruz. Não é somente na cruz. A redenção ela tem uma linha e acompanha essa linha. Primeiro, eu acho que eu vou pedir a participação de vocês agora para ver se vocês conseguem assimilar. Eu falo, vocês repetem comigo. Redenção iniciada. Redenção consumada. Redenção continuada. Redenção escatológica. Então vamos lá. Maria é associada à obra da redenção de Jesus nesses 4 aspectos. Vamos lá. Redenção iniciada. Quando a encarnação aconteceu, a redenção iniciou-se. Então, Maria participa de modo direto da obra da redenção de Cristo, a redenção iniciada. Depois, a redenção consumada. Maria, aos pés da cruz, está participando com o seu filho neste momento da redenção, redenção consumada. Redenção continuada é quando nós dizemos que a cada Eucaristia acontece a redenção em humano que se atualiza no sacrifício da cruz, no sacrifício incluído, mais uma vez a redenção. E agora não só a participação de Maria, mas a nossa participação. Então, enquanto perpetuar a história da humanidade, a redenção irá continuar. Por isso que Maria participa da redenção continuada, da Eucaristia. Tanto é que nas liturgias eucarísticas nós citamos todas elas o nome de Maria. E a redenção escatológica. Maria já está participando da glória celeste e ela já alcançou o que nós um dia vamos alcançar em corpo e alma. Ela já é redimida, ela já é gloriosa, é glorificada e nós esperamos isso. Então Maria participa desses 4 momentos da redenção de Cristo, que são momentos importantíssimos. Depois, ela é discípula. Discípula no sentido de que ela entesourava, ela guardava como tesouro toda a vida de Jesus dentro do seu coração. Por isso que ela é discípula. Isso é a relação de Maria com Cristo. Relação de Maria com a igreja. Ela é reconhecida como um membro singularíssimo da igreja por causa dos dons da graça que é donada e pelo lugar que ela ocupa. Então, se a gente perguntar assim, o que nós podemos aprender de Maria? Em primeiro lugar, qual é o lugar que Maria ocupa na obra da redenção? Porque nós temos que tomar muito cuidado para a gente não confundir os papéis. Primeiro, porque muitos católicos, muitos de nós às vezes, colocamos um certo afeto e podemos confundir esse afeto de Maria com o poder. E Maria tem o poder de pedir, porque o poder de realizar é Cristo. Então, quando nós dizemos em Maria, ela é reconhecida como o membro mais singular da igreja, porque sabemos qual é o lugar dela, nós podemos dizer assim, o lugar de Maria na obra da redenção, ela é o termo mais correto, cooperadora. Por isso que de modo sábio a consagração a Nossa Senhora Aparecida
tem o título de ó fiel cooperadora, porque ela coopera de modo direto na obra da redenção. Mãe da igreja. Ela é mãe daqueles que desde o primeiro instante da encarnação do seu ser original uniu assim como cabeça o seu corpo místico, que é a igreja. Então, é esse título que Maria carrega, a gente pode dizer, é mãe da igreja e mãe de todo o gênero humano. De todo o gênero humano, da humanidade inteira, ela é mãe. É claro que reconhecê-la como mãe depende de cada um. Termino dizendo assim: ela é advogada, auxiliadora, socorro e mediadora. É aí que eu entro nesse aspecto do que nós vamos contemplar um pouco hoje agora. Ela é auxiliadora, advogada, socorro, mediadora. Prefácio da Virgem Maria da Igreja assim, afirma: elevada agora do céu, acompanha com amor materno a Igreja peregrina e protege com carinho os seus passos para a pátria celeste, até que venha o dia glorioso do Senhor. Então, nós não estamos sozinhos. Nós temos uma companheira, uma auxiliadora, uma advogada. Fico imaginando assim, o Espírito Santo é nosso advogado. Fico imaginando a advogada nossa, ele depois a advogada nossa e o Espírito Santo, que também é advogado nosso, pela nossa causa, acompanhando a nossa causa. A cura do cego Bartimeu e da menina cega, do Evangelho da menina cega, ela revela para nós uma virtude teologal, cultivada e vivida entre nós, e em especial no ser jubilar que estamos vivendo, a esperança. Nós não podemos esquecer desse grande detalhe. Nós temos nesse ano jubilar a esperança que estamos vivendo. Se nós olharmos com profundidade o texto do cego Bartimeu, como nós vamos meditando aqui, e vamos olhar com profundidade a vida da menina cega, da família pobre, que, por sinal, a mulher ficou viúva, ficou só a mãe da menina, na história conta isso. Por sinal, nós temos aqui dois tipos de situações lá no Evangelho da menina cega que cultivam a virtude da esperança. Só que eu preciso dizer para vocês o que é essa esperança, para que a gente não confunda os termos. Então vejam, esperança não no termo em si, mas na prática desta mesma, que cada um de nós somos chamados a viver, sobretudo quando olhamos para Maria e dizemos: vida, doçura, esperança, nossa salve. Como é bonito olhar a imagem de Maria, porque não é apenas uma oração, é dizer vida, doçura, esperança, nossa salve. Esperamos não de braços cruzados. Ninguém espera aquilo que já possui. Por isso que Deus não revelou com clareza como será o céu. Mas nós cremos que existe e esperamos. Nós esperamos o que não vemos, mas cremos. O objeto da esperança é quando nós não vemos, mas cremos. E isso nos faz caminhar com o coração confiante. Aliás, a confiança e a esperança são irmãs. São diferentes, mas são irmãs e cada um nos alimenta dentro de nós. Se esperamos, é porque ainda não possuímos este dom. Você já ouviu falar do termo chamado já e ainda não? Na teologia, a Bíblia fala já e ainda não. Por exemplo, Maria, ela já é glorificada, ela já é a imagem da igreja glorificada, mas a igreja ainda não é. Ela participa e está caminhando com já e ainda não. Então, quando nós vemos assim, nós já possuímos este dom da eternidade, já possuímos o dom da paternidade.
ela tem que lembrar certo. Né? A carta aos Romanos, capítulo 5. A carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5, afirma assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só, nós nos gloriamos também nas tribulações. José Bartimeu e a família, a menina cega, quantas tribulações. Veja nós também. Nós também temos tribulações. Sendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a virtude comprovada. E a virtude comprovada, a esperança. A tribulação, perseverança, virtude comprovada, nasce então a esperança. E a esperança não decepciona, por quê? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Então, a esperança que nós estamos precisando compreender aqui, ela traz para nós a graça da salvação, do qual nós estamos caminhando. Temos a certeza de que nós estamos indo para o lugar correto, certo? Mas ao mesmo tempo, nós ainda já não possuímos a plenitude. Então temos esperança. A nossa salvação é objeto de esperança. Ver o que se espera não é esperar. Vocês conseguem compreender essa expressão? Ver o que se espera não é esperar. Eu meu amigo lá na escola diz assim para mim: eu vou almoçar na sua casa tal dia. Eu não estou vendo, então eu não estou esperando. Mas a hora que eu vejo, eu não estou mais esperando. Então, ver o que se espera não é esperar. A carta aos Romanos, capítulo 8, 24, que diz isso. Acaso alguém espera o que vê? Se esperamos o que não vemos, é na esperança que aguardamos. Romanos 8, 24. Portanto, esperança não é uma fuga do mundo real, porque nós esperamos algo melhor que nós temos, uma vida melhor só no céu. Não, a esperança não é uma fuga do mundo real. A esperança é um fogo que arde no meio da noite. Quem nunca passou momentos de desesperança? E quando nós olhamos para esse aspecto da vida de esperança, ela deve ser em nossos corações um fogo que arde no meio da noite. Esse fogo ardente numa noite escura, não um fogo que somente ilumina, mas um fogo que aquece. É presença viva do ressuscitado. Então, se alguém perguntasse o que é esperança? Presença viva do Cristo ressuscitado, que alimenta a minha vida de fé, que alimenta o meu coração, por isso me faz esperar que eu ainda não vejo, e me faz caminhar para um lugar que eu ainda não vejo, mas que sei que existe. Isso é esperança. Senão nós não teríamos nada da nossa fé. Aliás, a carta aos Hebreus, capítulo 11, é muito claro, né? A fé é a garantia do que se espera, das realidades que não se veem. Muito bem. Portanto, cada cristão é chamado a ser testemunho no meio das trevas, porque muitas vezes os filhos da luz, nós, prestem atenção numa coisa: se nós somos os filhos da luz,
recebemos de Deus esta chama, nós temos a missão de esse mundo de trevas iluminar de tal forma que ela não se apague. Porque se não formos cristãos que iluminam este mundo de trevas, a pergunta é: quem será? Existem muitos cristãos que nos continuam quase apagando, perdendo a esperança desse mundo. Muitos cristãos. E nós precisamos ser esses cristãos com essa chama viva desse lugar onde reina as trevas. Nós precisamos alimentar isso. Nós esperamos aqui, nós alimentamos aqui, recebemos aqui essa viva chama da esperança, e ao sairmos daqui, nós temos que alimentar nesses corações essa esperança. Duas perguntas. Ainda podemos sonhar com o futuro? Sim. Por quê? Porque Cristo vive. Eu preciso trazer essa convicção para dentro do coração. Existe amor verdadeiro no mundo fragmentado, onde tudo virou descartável, passageiro, transporte? A ferida do nosso tempo é a solidão. Hoje muitas pessoas estão vivendo esta solidão. Olhamos o cego Bartimeu. Solidão. Olhamos a figura da família, da menina cega, onde não tinha ajuda. Existe amor, mas eles carregavam alguma coisa no seu coração, a esperança. Ambos, o cego Bartimeu e a menina, não vinham com esses olhos, mas enxergavam com o coração. Eu vou relacionar com vocês aqui então o cego Bartimeu e a menina cega. Vamos lá. O cego Bartimeu, eles vinham na pobreza, às margens da sociedade. Pessoal, Bartimeu era considerado, na Sagrada Escritura, quem tinha essa enfermidade era questionado, porque achavam que os seus antepassados cometeram pecados terríveis, por isso que ele agora recebeu esse castigo. Então ele era largado às margens da sociedade. A família da menina cega tinha também a pobreza. Certamente sem recursos, abandonados. O cego estava bem no caminho, só que tinha uma virtude, a espera. O cego estava bem no caminho. Por que ele foi abandonado somente? Não. Talvez todos os dias ele ia lá e sentava naquele mesmo lugar, porque ele sabia que um dia alguém iria passar ali e restaurar a vida dele. Todos os dias ele estava lá. A família da menina cega tinha fé, tinha esperança. Um dia, a menina ouviu falar da pesca milagrosa. Decidiu então que ele ia até o lugar, até o santuário. Ela ouviu falar. O cego Bartimeu ouviu Jesus passar. Ambos os dois, o cego Bartimeu, ouvindo Jesus passar, gritam: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A menina, ao ouvir o milagre da pesca, dentro dela gritou uma certeza, uma confiança. Então foi ao encontro. Ambos foram curados no caminho, porque o cego Bartimeu estava no caminho em que Jesus estava passando. A menina cega, ela foi curada no caminho. Mas Paulo, por que a gente diz assim, tudo tem relação, mas qual que é a relação com Maria nesses dois textos? É porque a gente tem que se perguntar, né? E Maria? Como é que fica nessa relação? Primeiro, se Maria viveu em tudo a vida de Jesus, se Maria estava
coração das pessoas essa mesma confiança que Bartimeu teve quando ouviu Jesus. Maria nunca fez isso. Ela fez essa experiência. A fé nasce da escuta. Porque Maria, quando ouviu, eu vou fazer uma provocaçãozinha para vocês aqui. Minha palavra de Deus diz assim que Maria, o ano entrando onde ela estava, disse, que aí houve um diálogo, nós não estamos dizendo que Maria viu com os olhos do anjo, mas que Maria ouviu. O texto enfatiza isso, porque para dizer que a fé, ela nasce da escuta. O Bartimeu, ao ouvir que Jesus passava, a sua fé aflorou em Cristo. A menina cega, ao ouvir que por intercessão de Maria aconteceu um milagre, despertou nela por intercessão de Maria essa confiança e essa fé, de tal modo que pediu para ir até o encontro. Quero chamar a atenção num ponto importante, Por quanto tempo a mãe da menina, a mãe colocou a menina no seu colo e foi para o santuário? Quanto tempo eles caminharam nesse texto? 3 meses. E por quanto tempo Maria ficou na casa de Isabel? 3 meses. Então, veja, essa relação entre alguns termos me faz dizer o seguinte: me faz dizer que Maria realmente, estando presente na vida do Evangelho do seu filho Alonso, ela quer perpetuar a sua intercessão na história da humanidade os mesmos aspectos que nós nos encontramos no Evangelho para poder também ir até Jesus. Quem nunca ficou cego diante de uma dor? É preciso, como Bartimeu, jogar o manto, deixar que esse manto de Maria o cubra. Nós sabemos qual era o manto de Bartimeu. Nós sabemos que Bartimeu tinha sentado ali, talvez o manto dele seria aquele que cobria as suas pernas, e também as suas costas, e também as suas pernas, e iam jogando as esmolas. Largou tudo. Ele revestiu-se de uma fé e uma confiança, até porque o texto diz: coragem, ele te chama. Eu chamo atenção para São João Diego, onde estava enfrentando dificuldades, e Maria disse para ele: coragem, meu filho, não estou eu aqui, sou vossa mãe. O que podemos aprender desta relação? O que podemos aprender da menina cega? O que podemos aprender do cego Bartimeu? E o que podemos aprender da nossa relação com Maria? 9 lições. Primeira, uma lição sobre confiança. Apesar da situação difícil, não desistiu, confiou. Confiança. Bartimeu confiou todos os dias até Jesus passar. A menina confiou no que ouviu. Confiança. Gosto muito de um texto de Santa Teresa d'Ávila que diz assim, ela vai citar as minhas santinhas de devoção, eu gosto muito do Carmelo, mas Santa Teresa d'Ávila, caminho de perfeição, até o nome diz tudo, porque Jesus está no caminho, nós estamos no caminho. Então, no caminho de perfeição, diz o seguinte: voltando agora aos que desejam seguir por ele, não parar até o fim, que é chegar a beber desta água de vida, como devem começar? Como é que nós devemos começar esse caminho de confiança? E a resposta é: de que não me importa, sobretudo, ter uma grande e decidida, determinada determinação. Como que pode uma pessoa cega nas margens, uma menina que nunca enxergou
determinada determinação. E essa determinada determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Não parar enquanto não alcançar a meta, diz Santa Teresa d'Ávila. E aí ela continua: surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra o que sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não tenha forças para se prosseguir, mesmo que se morra no caminho, ou não suporte os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo. Quantas vezes ouvimos apelidos, fulano se perdeu por aqui, o outro se enganou. Deixe de lado tudo isso. Basta o Pai Nosso e a Ave Maria. Aconteça o que acontecer. Enquanto você não alcançar a meta determinada determinação, isso é esperança. Então, uma lição de perseverança. Então, lição de confiança, lição de perseverança. Terceiro, lição sobre a vida espiritual. Fisicamente cego, mas enxergar mais do que a multidão. Bartimeu ouviu. A menina cega também ouviu a história da pesca milagrosa. E pelo ouvir, alimentou a fé e a esperança. Uma situação bem concreta para vocês. Por exemplo, vocês conseguem enxergar com esses olhos por trás dessa parede, dessa porta? Sim ou não? Por quê? Porque nós somos humanos, limitados. A fé e a esperança me diz: há alguma coisa. Por isso que quando nós nos encontramos em situações que nos cegam, situações difíceis, nós somos parte, nós sabemos o que estamos dizendo aqui, vocês sabem o que nós estamos dizendo. Quantas vezes nos encontramos em situações do século Bartimeu que precisamos de alguém que interceda por nós e nos leve até Jesus? Quantas vezes estamos com uma menina que precisamos de uma mãe para carregar? Porque a mãe nossa, que a Nossa Senhora carrega, nós somos cegos muitas vezes. Aliás, antes que eu me esqueça, tem uma coisa muito bonita que eu gosto de dizer: que Maria, a nossa dor, o nosso sofrimento, nossos filhos, quem é a mãe aqui sabe o que eu vou dizer. Quem é a mãe aqui? Levanta a mão para mim. Quem é a mãe? Vem para mim. Olha que beleza. Quem é a mãe? Vocês vão saber o que eu vou dizer. Quando os seus filhos eram recém-nascidos, seus filhos quando choravam, ainda não sabiam falar, a mãe falava assim: ai, meu filho está com fome. Lembra? Porque como é que a mãe sabia que o filho estava com fome se o filho só chorava? Ou então quando o filho estava com dor, lá no seu estômago, qualquer tipo de criança, né? Ah, meu filho está com dor. Mas como é que a mãe sabe que o filho está com dor? Porque o choro, a lágrima, a mãe sabe interpretar. Então, quantas vezes você e eu, nas nossas dores, que não cabem em palavras, choramos, e é justamente nesse momento, nessa nossa cegueira, que Maria nos carrega, assim como aquela mãe carregou a menina, assim como Jesus quando chama Bartimeu: coragem, levanta, o mestre te chama. Uma lição de disponibilidade e prontidão. Estar pronto para responder ao chamado de Deus. Sim. Lembre-se, a qualquer momento, qualquer hora da minha vida, da sua vida, em qualquer situação, eu preciso, pela esperança que foi derramada em meu coração, estar pronto a dizer ao Senhor: eu confio em Ti. Porque eu sei que uma hora eu vou enxergar com clareza tudo isso. E eu confio em Ti. Uma lição de comunhão com o Senhor. Ir ao encontro é algo decisivo. Não se espera parar, não se confia de braços cruzados, mas se caminha ao encontro do Senhor.
6. Uma missão do poder de Deus. A fé de ambos, que revela que o poder de Deus é contrário às lógicas do mundo soberbo. Ele age no insignificante. A gente fica procurando milagres miraculosos. Não. Deus age no cotidiano e no insignificante. Só olhar a oração de Maria. Olhou para a minha humildade, para a pequenez de sua serva. Magnífica. Ele olha para os insignificantes, não para os soberbos. Essa é a lição do poder de Deus. O servo é insignificante para a sociedade, não podia oferecer mais nada. Na nossa sociedade, nós temos as pessoas que descartam, os caras que não podem, que não servem para mais nada na sociedade. É ali que Deus se manifesta. É ali. Do descartado, no insignificante. O que a menina cega podia oferecer para a sociedade? Nada. É ali que o poder de Deus vai agir. Por isso que quando nós olhamos para a nossa vida de fragilidade, podemos dizer como Paulo: quando sou fraco, então ainda sou forte, porque Deus age na minha fraqueza, basta-te a minha graça. E essa graça tem nome: Jesus. E a cheia de graça, Maria. Eu costumo dizer assim, por exemplo, se eu pegar essa garrafa de água aqui e encher o copo, veja bem cheio o copo, tem espaço para mais alguma coisa? Não, isso é cheia de graça. É quando não há espaço para mais nada, a não ser aquilo que Deus é. Por isso que ele tem essa Ave Maria cheia de graça. Uma missão de humildade e sensatez. Reconhecer a sua fragilidade é o ponto de partida. Ah, não estou errado. Acaba com não. Sim, estou errado, estou em pecado, estou fraco, sou fraco. Reconhecer isso é o ponto de partida. A menina, não é que ela aceitava que era cega, mas ela reconhecia essa limitação dela. Dependia da sua mãe. E aí, quando ela ouve um milagre, ela começou a depender da graça. Bartimeu dependia das esmolas. Não ouve Jesus, agora depende do Cristo. Nós dependemos de tantas coisas para sobreviver, mas nada se compara à Eucaristia que recebemos. Nada se compara. Certamente Bartimeu continuou sobrevivendo, precisando de suas esmolinhas, do seu dinheiro, mas encontrou Cristo, sentia Cristo pelo caminho. Certamente a menina continuou indo para o colo da sua mãe, mas agora segurando também na sua mão. Mas continuou reconhecendo que precisa. Nós precisamos, nada se compara. É como um tesouro escondido no campo, é o Cristo. Quando encontramos esse tesouro, continuamos precisando das outras coisas, mas nada se compara à beleza de ter uma mãe que intercede, uma vida consuma a esperança nossa. Nada se compara a Cristo, do qual ela nos leva. Eu costumo dizer assim que Maria me segura pela mão para levar até Jesus. Algumas pessoas Maria segura pela orelha, porque é pela orelha para levar até Jesus, mas ela leva, pode ter certeza. Uma lição sobre o verdadeiro caráter da fé. Atenção, crer em milagres é uma coisa, crer naquele que é o poder e a fonte de todos os milagres é outra coisa. Quantos de nós cristãos estamos atrás de milagre e não de Jesus? Isso não funciona. Porque primeiro, a menina cega, e sobretudo o cego Bartimeu, foi atrás de Jesus. Ela foi atrás daquela
cede para dar e receber o milagre. E as pessoas não vão estão atrás do milagre para poder acreditar que Jesus faz alguma coisa. Tomemos cuidado. Tomemos muito cuidado para não cair nessa tentação. Por último, uma lição sobre a divindade de Cristo. Ele é Deus e faz cumprir a profecia de Isaías, capítulo 35. Os olhos dos cegos se abrirão. É o poder de Cristo. Quero terminar aqui para vocês. Eu vou ler para vocês um trecho. Se vocês quiserem fechar os olhos agora, eu vou ler um trecho para vocês de um texto para finalizar, que o Papa Francisco escreveu na Evangelho de Ordem. Ele disse assim, sobre Maria: juntamente com o Espírito Santo, sempre está Maria no meio do povo. Ela reunia os discípulos para o invocarem e assim tornou possível a explosão missionária que se deu em Pentecostes. Ela é mãe da igreja evangelizadora e sem ela não podemos compreender cabalmente o espírito da nova evangelização. Na cruz, quando Cristo suportava em sua carne o dramático encontro entre o pecado e o mundo e a misericórdia divina, pôde ver a seus pés a presença consoladora da mãe e do amigo. Naquele momento crucial, antes de declarar consumada a obra que o Pai lhe dava confiando, Jesus disse a Maria: mulher, eis o teu filho. E logo a seguir disse ao amigo bem-amado: eis a tua mãe. Estas palavras de Jesus, no limiar da morte, não exprimem primeiramente uma terna preocupação por sua mãe, mas são antes uma fórmula de revelação que manifesta o mistério de uma missão salvífica especial. Jesus deixava-nos a sua mãe como nossa mãe, e só depois de fazer isso é que Jesus pôde sentir que tudo estava consumado. Maria é aquela que soube transformar um curral de animais na casa de Jesus, como uns pobres paninhos em uma montanha de ternura. Ela é a serva humilde do Pai, que transborda de alegria do louvor. É a amiga sempre solícita para que não falte o vinho da nossa vida. É aquela que tem o coração transpassado pelos que sofrem, que compreende todas as penas. Como mãe de todos, é sinal de esperança para todos aqueles que sofrem as dores do parto, até que germine a justiça. Ela é missionária que se aproxima de nós para caminhar conosco como mãe, luta conosco, aproxima-nos incessantemente do amor de Deus, através dos diferentes títulos marianos, geralmente ligados aos santuários, ou partilhas que se de cada povo que recebeu o Evangelho e entra a formar parte de uma identidade histórica. A mãe do Evangelho vivente pedimos a sua intercessão a fim de que esse convite seja para nós uma nova etapa da evangelização. Há um estilo mariano na atividade evangelizadora da igreja, porque sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. Nela, vemos que a humildade e a ternura são as virtudes dos fracos, mas dos fortes. Não são as virtudes dos fracos, mas dos fortes, que não precisam de maltratar os outros para se sentir importantes. Fixando-a, descobrimos que nela e aquela que louvava a Deus porque derrubou os poderosos de seus tronos, os ricos do espírito de mãos vazias, é a mesma que assegura o aconchego do lar da nossa busca de justiça. E é a mesma também que conserva cuidadosamente todas as coisas, ponderando em seu coração. Maria sabe reconhecer os vestígios do Espírito Santo, tanto nos grandes acontecimentos como naqueles que parecem imperceptíveis. É contemplativa do mistério de Deus no mundo, na história e na vida diária de cada um e de todos. É a mulher orante que
trabalhadora em Nazaré, mas é também Nossa Senhora na prontidão que Isaías cresce da sua provocação para ir ajudar os outros. Esta dinâmica de justiça e ternura, de contemplação e de caminho para os outros faz dela um modelo eclesial para a nossa evangelização. Pedimos que nos ajudem com sua oração materna para que a igreja se torne uma casa para muitos, uma mãe para todos os povos, e torne possível o nascimento de um mundo novo. É o ressuscitado que nos disse, com uma força que nos enche de imensa confiança e fortíssima esperança: eu renovo todas as coisas. Com Maria, avançamos confiantes para esta promessa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Como fizemos nos outros dias, temos aqui um pequeno espaço para alguma pergunta. Pode levantar a mão e João vai Boa noite. Meu nome é uma pergunta, é um testemunho, né, que eu acho que eu não posso deixar passar. Em maio, dia 13 de maio, de Nossa Senhora de Fátima, eu fui na missa, muito tocada, eu estava no café, né, oscilando assim. Aí fui, nossa, foi maravilhoso. No outro dia acordei, dizer que Nossa Senhora, conversa linda, minha família e tudo mais. Aí minha mãe foi na casa do Padre Léo, meio-dia, né? No outro dia, na quarta-feira. E aí ela pegou 2 rosas do honor de Nossa Senhora de Fátima. Ela me deu uma rosa, foi na minha casa, ó, eu sinto que trazer para você essa rosa. E ela pegou, colocou num copo d'água e deixou numa mesa. Aí eu falei, pode deixar aí. E eu olhei a bonita amarela, e deixei ela lá. E passou muitos dias e ela estava do mesmo jeito, sem uma pedra caída. Eu falei, nossa, essa rosa está curando, né? Ela está meio sequinha, mas ela está linda. E eu peguei ela e cheirei. Pelo que eu cheirei, eu senti o cheiro de mel. Mel, acendeu o mel. Nossa, que cheiro bom, né? Eu dei uma vez, você sente cheiro de mel? Ele, nossa, sinto. Peguei, não contei pro meu filho, fui lá, o que você sente o cheiro dessa rosa? Daí ele falou na hora, nossa, tá com cheiro de mel. Eu falei, nossa, já eu fiquei emocionada. Meu Deus do céu. Eu falei, nossa, mel, mas não foi mel, eu fui lá na internet. Flor com cheiro de mel. Não, ele não tem cheiro de mel. Rosa com cheiro de mel, reino de mel. Vou pesquisar santa e mel. Aí vi lá, santa do mel. Eu conhecia. E vi que a Santa do Mel é a Nossa Senhora de Fátima. E eu desconhecia disso. Daí eu fiquei emocionada. Falei, meu Deus, tem um sinal da Nossa Senhora na minha casa. Todo mundo que vinha na minha casa falava, gente, sinto o cheiro dessa rosa. Meu irmão, minha cunhada, todo mundo, sinto o cheiro dessa rosa. O que vocês sentem? Aí eu não contava para ninguém o que era o cheiro. Eu queria saber se eles sentiam isso. Aí eles ficaram, nossa, eu conheço esse cheiro, eu conheço. Aí, nossa, um cheiro de mel. Eu falei, nossa, é só uma confirmação de tudo, né? Aí veio uma pessoa na minha casa e ela falou assim, eles devem ter espirrado lá na igreja. Aí eu, muita pouca fé, na hora eu falei, não é possível. Eu falei, nossa senhora, eu tenho certeza que eu assinava Nossa Senhora na minha casa. Mas a minha fé foi muito pequena. Eu peguei a minha rosa, levei lá para a igreja do Padre Renato. Falei, Padre, sinto o cheiro da minha rosa. Ela não caiu a pedra, falei, pegar, caiu uma pedra outra. Eu falei, não caiu nenhuma pedra, você sozinha. Daí o padre chegou e falou, nossa, que cheiro de mel, essa rosa. É um milagre, assim, é um sinal de Nossa Senhora da vida de vocês. Ela está cuidando da sua família, ela está, é um sinal mesmo. Considere, né, que isso é mesmo. Olha que foi pequena, não, só falar que espirrar no cheiro ali. Enfim. Aí peguei a rosinha, no meio de novo em casa, deixei na água, mas agora o que aconteceu com ela? Ela está lá ainda. Desde 13 de maio, estamos em agosto, ela está lá. Ela secou, não caiu.
nem uma pedra dela e ela está com cheiro ainda de mel, né? Eu não posso guardar isso só para mim, né? Porque assim, é um sinal, não que a gente precise de um sinal, porque é nítido, né? A presença da Nossa Senhora, eu sinto muito na minha vida. Eu sinto que ela está ali cuidando de mim, né? E agora eu olho para essa né? E tá lá. Assim, para mim foi uma bênção. Eu acredito ainda que eu sei que são graças já, mas eu não me enxergo, né? Todos os dias os milagres e graças às nossas vidas, né? Mas às vezes a gente não enxerga, né? E às vezes um sinal assim tão lindo, assim, tão rosinha, e eu fico emocionada. Todo mundo vai na minha casa e mostra a moça cheia, mostra o sinal de Nossa Senhora. E eu acho que eu tive que compartilhar nesse momento. E eu não sabia que ia ter esse simpósio. Na academia, as meninas falando, vai ter simpósio, Nossa Senhora, Mariologia. Eu sinto tão tocada de vir. E agora, né, durante esse ensino, eu senti que eu precisava falar para todo mundo, né, desse sinal de Senhora na minha vida. Deus abençoe. Bom, quando vocês pensam em mais uma pergunta do horário, mas eu vou fazer uma pergunta então. Na sua exposição, Padre Leonardo, o senhor destacou que o ponto de contato entre os dois textos, um dos pontos é a virtude teologal da esperança. E os dois textos, de fato, expõem duas pessoas que são movidas pela esperança. Então, de que modo, a minha pergunta é, de que modo nós podemos alimentar em nós a virtude da esperança, tão fundamental, tão importante na nossa vida? 3 pontos. Palavra de Deus, escuta a palavra de Deus, oração e Eucaristia. Esses são os 3 pontos que não podem viver de modo isolado. Porque a oração ela se divide em 2 momentos, na particular, a pessoal e a comunitária. A comunitária acontece nos reunidos, sobretudo a maior de todas elas, que é a Santa Missa. Então, a comunhão eucarística, que vai alimentar a minha chama da fé, porque o próprio Cristo vive ressuscitado. A oração, como tem vários modos de oração, por exemplo, oração como combate, oração como alimento, oração como discernimento. Então a oração ela vai me deixar em comunhão com Deus. Mas uma oração como Moisés, nos textos bíblicos que nós ouvimos nesse domingo, como se fala a um amigo, porque Deus é nosso amigo. Eu não chamo vocês de servos, chamo vocês de amigos. Aprende a conhecer o coração de Deus pela oração, pelas palavras de Deus. Então a palavra de Deus é a escuta, mas a escuta não é uma escuta passiva, é uma escuta ativa, onde eu ouço e acredito naquilo que eu estou ouvindo. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, a gente sempre tem, mas Senhor, sabe que isso vai acontecer na minha vida, essa graça? Então, mas é uma escuta em que eu acredite. Então, vou lá repetir: escuta da palavra de Deus, oração pessoal e comunitária, sobretudo a oração diária, e a Eucaristia por excelência. E os 3 conterem eu acredito, eu creio. E isso vai fazer com que os olhos da fé, que já não mais estes aqui, mas os da fé, da minha existência, eles possam estar ancorados no céu. Eu acho que acredito que para alimentar a esperança, ela deve ser esses 3 meios. Bom, então, várias perguntas, né? Vamos respeitar o nosso horário. Então, agradecer ao Padre Leonardo pela presença, agradecer também a todos, né, pela presença.
abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor em vossas vidas e de todos em paz, e que o Senhor nos acompanhe.